Olá, estamos aqui hoje no diálogo sobre literatura em Libras. Vou apresentar agora para vocês as duas pessoas que temos aqui. A primeira é a Renata Freitas. Este que é o sinal dela. Ela está lá no Ceará e ela é poeta. E a Fernanda Machado. Este é o sinal dela e ela fala de Florianópolis. Vou apresentar elas agora. Olá! 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 Muito obrigado por vocês duas estarem aqui nessa troca que é muito importante. Renata, vamos começar por você para se apresentar brevemente, por favor? Muito obrigada pelo convite. Eu sou professora de Libras e de literatura surda. Eu também faço poemas em língua de sinais. Agora, Fernanda, pode se apresentar também, por favor? Então, sou professora de Libras, literatura surda. Eu tenho uma trajetória como atriz, poeta, desenhista, pintora e atuo também no teatro e no ensino. Que legal. Vamos então começar a nossa conversa? Então, se a Fernanda quiser, por favor, pode começar. Ok, então estou muito feliz com o nosso diálogo com a Renata. E o nosso bate-papo é bem livre, tá? Então é interessante perceber que antigamente quase não tinha redes sociais, né? Por exemplo, antes a Renata era convidada para subir nos palcos e se apresentar em língua de sinais. E as pessoas assistiam interessadas, percebiam, é língua de sinais. E quando acabava, as pessoas vinham tirar dúvidas. E você explicava os poemas, as questões envolvidas, certo? Mas agora existe uma Certíssimo! adaptação, porque as redes sociais cresceram muito. E acompanhar esse crescimento, você acha importante postar seus poemas nas redes sociais, assim, com frequência, ter esse engajamento? Conta pra gente. Então, é importante quando subirmos no palco para apresentações presenciais, mas também é importante estar nas redes sociais. Antes a gente apresentava no palco e depois tinha um diálogo, uma conversa com o público sobre os poemas. Mas eu ficava pensando, como é que as pessoas em geral vão conseguir ver o valor da língua de sinais da comunidade surda? Então eu fiquei pensando nisso e aí comecei a organizar minhas produções e postar nas redes. É importante porque fica registrado ali e aí todo mundo pode ver, inclusive as pessoas de fora da comunidade surda. E assim temos maior alcance, muita gente pode ver as poesias em língua de sinais. Certo, certo, maravilhoso. Bom, a gente sabe que há um tempo atrás nos falava sobre o feminismo na comunidade surda. Nos falava sobre esse assunto, certo? Isso mesmo. Mas atualmente o tema está aparecendo, né, aqui, ali, até que o feminismo se difundiu na comunidade. Hoje todo mundo fala, posta sobre o tema. Você acha que pode ter acontecido isso por causa da pandemia? E que por conta das adaptações que a gente passou, aconteceu mesmo esse crescimento da pauta feminista? Você acha que é importante falar sobre o feminismo dentro da literatura surda? Não é verdade? Sim, isso aí. É verdade. Antes não se falava em feminismo, não. E eu acho importante, porque eu fui percebendo que a maioria das pessoas que postavam coisas era um homem. Mas depois apareceu uma mulher, mais uma e outra, e quando vi mulheres postando, pensei, poxa, é muito importante. E aí que eu percebi que quando começou a pandemia, começou a aumentar muito a quantidade de mulheres postando sobre a realidade da vida delas. E aí que as pessoas surdas entraram no movimento feminista. Isso também começou lá atrás, numa palestra que aconteceu em São Paulo, onde eu apresentei poemas Ah, com sim, esse eu tema. lembro, eu tava Você lá, estava a gente também. sentou perto. Eu Isso mesmo, lembro. conversamos. Foi o início. Nossa, marcou muito.
Quando eu terminei de apresentar os poemas, as pessoas se aproximavam falando: Nossa, isso também mexe comigo. E elas sentiam na pele aquilo e rolava uma conexão. Ah, eu As também. pessoas então vinham me chamar e a partir dali eu comecei a criar poemas sobre feminismo. Conversar sobre o feminismo ajuda muito, porque quando algumas mulheres sofrem violência física, por exemplo, no poema, como é postado e é mostrado, por ter um apelo muito visual que mostra claramente às mulheres forma de violência e de abuso, então impacta. Então, e Impacta ajuda a mesmo. explicar o que está intrínseco nas lutas feministas. Acontece a exposição de muitas questões. Pois é, falta muita informação na comunidade surda. O aumento da Exatamente. visibilidade ajuda É muito. isso. Uau, muito bom. Então, começou com as mulheres, de certa forma, escondidas, e os homens que apareciam mais. Como que você acha que seus poemas podem influenciar outras mulheres a se sentirem capazes, a quebrarem padrões, se expressarem em língua de sinais? Como que você, Renata, acha que pode influenciar as mulheres a perceberem que elas também são capazes, que elas também podem se posicionar sem medo? Porque as mulheres é sobre elas, né? Então, como romper com tudo isso e mostrar essas questões através da literatura surda e poesia surda também? Como? Eu sou grata às mulheres surdas que começaram com isso. Era uma e outra que se apresentava, que começaram, e eu absorvia tudo e também sentia aquilo que elas falavam. Então isso me influenciou, mexia comigo. E aí depois eu comecei a apresentar os meus poemas também, porque na verdade aqui no Ceará pouquíssimas mulheres faziam isso, quase nenhuma. E eu fui chamando mulheres e aí elas começaram a se interessar também. E eu pensava que era importante mostrar para cada uma dessas mulheres o valor delas, porque em geral eram só os homens que se apresentavam. Mas como que eles iam passar essas questões de forma genuína? Porque tais experiências são das mulheres, só elas vivenciam. Isso inclusive a gravidez, a maternidade, enfim, várias coisas que só as mulheres podem expressar de verdade. Sim, que só Isso é elas muito conseguem. importante. Então, você tem postado muito conteúdo com o tema, com o assunto de feminismo. Mas você poderia escolher um que mais te marcou? Que são vários poemas feministas, né? São Mas você mesmo. pode escolher algum poema feminista marcante, assim, qual que seria esse poema? Tem um bem forte que mostra uma perspectiva submissa. O nome é esse, submissa, e esse é o sinal. As pessoas me perguntaram como que eu criei o poema, porque não tinha poesias de época assim. Então, para a submissa, eu encontrei um sinal antigo que as pessoas não lembravam. E aí vimos que antigamente já tinham esses acontecimentos bem difíceis. E eu incorporei então esse passado para dar mais força para o poema Submissa. E a submissa, até hoje acontecem coisas muito parecidas. De fato, a gente percebe ao longo do tempo e até hoje que muitas coisas continuam acontecendo. E na nossa comunidade a gente precisa continuar lutando, atuando, e ainda tem muita luta pela frente e para sempre. O movimento feminista está crescendo, está quebrando padrões, está aparecendo nas mídias, nas redes sociais. E é geral, o feminismo cresce entre os ouvintes também e a gente vai processando essas informações e construindo no nosso próprio movimento. E na literatura surda, o movimento feminista surdo, quais são as referências que você sente que fortalece o movimento? Então, eu sinto mais no movimento e, de certa forma, nos manifestos. Vejo que as informações que mostram a subjetividade das mulheres para o entendimento do que acontece com elas teve um começo forte que foi o Islã. O que era apresentado no Islã já era carregado dessas referências, de impacto mesmo, e que mostravam o toque corporal, a violência com expressões bem marcadas, o sofrimento, a dor, o choro. Então, o começo foi mesmo no Islã de poesia.
As mulheres da comunidade começaram a apresentar e eu fui campeã em um slam. Tirei em primeiro lugar junto com a Victoria Pedroni. Nós duas vencemos. Manas Surdas? Foi no Manas Surdas? Não foi esse não. Foi Tá, outro. foi outro. Foi no slam com a atriz Caterine Moraes, um que ela chamou um grupo de mulheres. Algumas começaram ali. Eu vi várias se apresentando, várias questões que ajudaram com a língua de sinais presente dentro do movimento. E a gente já viu ali a conexão de apresentações, palestras, poemas, várias referências que naquele início ajudaram muito. Agora, vamos aproveitar e prestigiar o seu primeiro poema. É Vamos isso assistir? mesmo. Vamos então ao primeiro poema. Uau! Ok. Agora então vamos assistir o segundo vídeo, que é o poema Quando o Sangue Vai Parar de Jorrar? Uau, que forte esse poema! Que performance expressiva! A cor vermelha, o sangue, realmente bem impactante. Seguimos? Então, os dois poemas, O Espelho e Quando o Sangue Vai Parar de Jorrar, nossa, os dois têm uma representatividade feminina muito importante, porque os dois mostram o ser feminino. Mas será que um homem conseguiria apresentar esses poemas? Ou não? Ou é só o corpo da mulher que combina com esse tipo de poema? O que você acha? Entendi. Bem, depende. Mas um homem poeta que aborda a temática feminina como uma homenagem à mulher, falar sobre temas como história de uma mulher, ok. Mas como vai usar, por exemplo, a incorporação de uma mulher grávida, o crescimento, a experiência feminina?
É muito diferente, porque eu mesma expresso as minhas próprias experiências. Tudo que conecto é com a minha experiência de mulher. Então, um homem vai sinalizar e expressar uma experiência que ele não tem é bem diferente. E eu penso que é importante as mulheres se apoiarem e expressarem sobre o nosso corpo, as nossas características e a nossa identidade feminista. Então, na sua apresentação, a gente viu que tem muito toque no corpo, cabelo, pele, muitos toques. Você acha que isso é importante? Conta um pouco. O importante, principalmente, é ter a referência visual. Por isso, na língua de sinais, eu mostro de uma forma real o toque no meu próprio corpo, como os socos, a agressão, a forma como incorporo o toque, mostra a dor verdadeira, a angústia, o sofrimento. É uma conexão visual que precisa ter. É verdade, o toque é o sentir na pele. Exato. Então, no poema Quando o Sangue Vai Parar de Jorrar e no Espelho, nos dois você escolheu usar certas roupas. No espelho você usou preto e marcou bem a sua barriga no reflexo. E no outro você está usando macacão e um top. Você acha que essas escolhas combinam com a representatividade do feminismo? É uma estratégia específica para a visualidade, para que a Libras fique clara. No poema Espelho, eu usei o preto, porque atrás já tinha outras cores. E eu evitei vestir cores iguais ao cenário. O contraste de cores facilita a visualidade da língua de sinais. E também está implícito o contexto da infelicidade, angústia e a cor preta. Já para o quando o sangue vai parar de jorrar, eu usei um macacão, típico de pintores, também combinando com um contexto. Mas não é uma exigência. Poderia usar outras coisas, porém eu combinei com o contexto dos poemas. É possível combinar o que usar com o contexto do feminismo, Isso! né? Sim, sim, exato. Então chamou a atenção nos poemas, no espelho, essa configuração de mão, e esses movimentos aqui. Por que você escolheu essas configurações de mão específicas? Porque se eu mostro muitas configurações, muitos sinais, a atenção para a minha expressão se perde. Por trás do apelo forte que é mostrado, tem uma estratégia que provoca percepção e associação visual do contexto, tipo, a cobra. E é possível concluir, por exemplo, que esse sinal aqui está associado a materiais de hospitais cirúrgico, mesmo como a tesoura, a pinça. E a marcação no rosto também está ligada ao Ah, contexto, sim, que envolve a verdade. configuração de mão da cobra. É isso, fica bem evidente a cobra e materiais hospitalares. É o morfismo, né? Sim, Todos esses movimentos com a mesma configuração tem uma é mudança de isso mesmo. significado, né? Que você aproveita e consegue. É Sim, se maravilhoso. É uma complementam. configuração de mão forte, né? Então, agora sobre o espelho, sobre o seu corpo. Como você se sentia? Parecia um corpo preso, invisível. Como você se viu assim? Você se viu em silêncio? Como que foi se assistir? Isso, eu estava pensando que não, mas ao me olhar no espelho, eu percebia coisas. Então me olhava devagar e era como se de dentro do espelho existisse uma provocação, que é a cobra, o veneno dela. E ela olha e é invasiva. Uou! Então, é uma cobra que hipnotiza, joga o veneno, como se dissesse:
Vamos, bora fazer uma cirurgia, harmonização facial, Tipo vai. uma obsessão, Olha, é o te veneno, hipnotizando. a provocação, e isso é a representação da sociedade da exposição maciça do corpo belo, perfeito. É apelativo, e isso tudo está dentro do espelho. Tô de queixo caído. É Uau. isso. Sobre o quando o sangue vai parar de jorrar, a cena muda várias vezes, aparece o pincel, muda pro rosto, pincel, corpo, agressão, daí você mostra algo escorrendo e depois uma pintura agressiva. Como que funcionou isso, essa associação das mudanças de cenas? Como que aconteceu essa relação? Na verdade, no começo, a primeira vez que eu sinalizei o poema, não tinha nenhuma associação, nem com a pintura, nada. Mas dentro do poema tem uma reflexão, uma agressão que faz o sangue jorrar. E assim eu sinalizei e ok. Mas a associação feita é positiva. A mudança de cenas ilustra o que eu sentia, essa reflexão implícita no poema. E eu vi o que refletia e expressava. Então pensei na associação da pintura, combinava fazer a troca entre o poema e a pintura. Essa é a relação. Agora sobre o espelho. Está sinalizando, e aí no fim o espelho cai e um novo espelho mostra a real beleza e tem legenda. Como que foi feita essa associação? A pessoa assiste a sinalização e lê a legenda? Como que foi combinado essa parte da legenda? Isso. Então, sobre como foi a gravação e divulgação de Espelho, de forma geral, tiveram alguns caminhos, contemplando também os ouvintes. Mas a minha língua é a Libras, certo? Então, sobre a tradução e a legendagem, eu vou explicar. Eu conversei com a Isabelle, queria fazer a tradução, e juntas pensamos em organizar como fazer a legenda para o português. Linda ou bonita para esse sinal, por exemplo. Então pensamos como fazer uma tradução mais fiel. Mas esse processo foi concebido por uma estratégia de recriação, que subentende pensar a mensagem agregando sentimentos e emoções de forma a ser transmitida de acordo com a cultura ouvinte em português. Então, ao pensar na legenda, na palavra errado, no contexto da beleza, tem uma conotação diferente. Eu explico. Sobre ser linda. Na verdade, isso corresponde a um começo, uma jornada. Então, antes ver-se no espelho, o reflexo, na verdade, dentro da cabeça, o que se enxerga é o reflexo de uma ideologia social. Uma cultura da beleza que incentiva as intervenções estéticas, como as cirurgias e demais técnicas, como a harmonização facial. O que se vê no espelho, então, não é o reflexo real, mas uma imagem dessa influência social, que está dentro da cabeça e angustia. Claro, o reflexo, o meu reflexo no espelho é verdadeiramente belo, mas a influência externa faz isso um tipo de distorção da minha imagem. Logo, a estratégia pensada para a língua portuguesa valoriza a emoção, tal como a mensagem original na língua brasileira de sinais. Uma tradução mais literal traria prejuízo. As pessoas não entenderiam o poema, sabe? Ah, é admirável. Libras, português e o contexto que os ouvintes conhecem. A linguagem está no mesmo nível nas duas línguas. Mas as duas línguas não estão de forma simultânea e tudo bem. A poesia sinalizada, ela está em você, Renata. E é o que a gente vê mesmo no Isso poema. mesmo. Muitíssimo obrigada por esse diálogo. André, tem alguma coisa a Por dizer? nada. Eu que agradeço o convite para me apresentar aqui. Foi um prazer. Muito obrigado a vocês duas queridas.
Mas antes de encerrar, gostaria de pedir que a Renata passasse uma mensagem final para a comunidade surda. Eu vou ampliar a sua tela. O que eu gostaria de dizer a vocês, e é algo que eu sempre falo, é que se vocês têm vontade de mostrar os seus poemas e se tem algo que guardou no armário, ideias pensadas, mas deixadas quietas e que ficaram para serem mostradas depois, quem sabe? Não, gente, a hora é agora. Tirem todas as suas criações de dentro do armário e joguem para o mundo. Eu quero ver cada um de vocês satisfeitos com seus poemas. Parabéns. Que lindo, Obrigada Maravilhosos. parabéns, mais uma parabéns. vez. Show! Então, gratidão a todos, né? Vamos encerrar agora. Obrigado e até mais. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Beijos.